Centro Educacional Emanuel, professora Ana Caroline, tudo bem, segundo ano? Bem-vindos às nossas videoaulas de História e Língua Portuguesa, Manaus, 21 de julho de 2020. Hoje é terça-feira. E aí, estão atualizando as atividades? Atualizem! Não esqueçam que vocês têm 3 dias para entregarem os livros e os cadernos lá no Centro Educacional Emanuel, deixar lá na escola, tá bom? Qual é a data, professora, desses 3 dias? Segunda-feira, dia 27 de julho, terça-feira, 28 de julho e quarta-feira, 29 de julho. Lembrando que vocês têm esses 3 dias para entregarem os livros e os cadernos. Na semana que vem, quem já fez tudo, quem já atualizou, vai ficar uma semana de folga, tá bom? Sem videoaulas. E a professora vai estar corrigindo os livros e os cadernos e lançando nota. Não esqueçam também que nós ontem, dia 20 de julho, iniciamos o terceiro bimestre, tá bom? Então, não esqueçam de atualizarem as atividades de vocês. Porque se você não está atualizando sua atividade, se você não fez nenhuma atividade, nem deixe o livro lá na escola, porque não vai ter nada para corrigir, não é verdade? Então, aproveita essa semana para atualizarem as atividades de vocês. E para maiores informações, vocês podem estar procurando a secretaria da escola, ligando, tá bom? Nosso versículo do dia: felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Mateus capítulo 11, versículo 6. Vamos lá iniciar as nossas aulas? Bem-vindos à nossa 17ª videoaula de História. Lição 5. Os registros da história. Páginas 255, 256, 257 e 258 do seu livro integrado de História. Vamos lá? Todos abrindo na primeira página 255. Vamos dar início às leituras. Todos os documentos, registros ou evidências de experiências humanas são registros históricos. Formas de registro da história: urna marajoara e pintura rupestre. Texto: os registros, pequeno texto que trata das formas de registro e materiais usados. Símbolos que representam conceitos ou palavras. Documentos que contam a sua história. Existem diversos documentos que ajudam a conhecer a história de cada um, como a ficha médica de registro do recém-nascido, a carteira de vacinação e a certidão de nascimento. Elas mostram acontecimentos e momentos da sua vida, de sua história, bem como os de sua família. Os registros da história, lição 5, página 255 do seu livro integrado. Vou chamar alguns ajudantes hoje. Fiquem atentos para o seu nome para você iniciar a leitura. E logo em seguida, vamos todos acompanhar juntos. Vamos lá? Iniciando a leitura, documentos que contam história. Carlos Arleilson.
Muito bem, Carlos. Vamos lá, todos acompanhar a leitura juntos agora? Documentos que contam história. Existem muitos outros documentos que marcam a nossa história pessoal. Eles registram informações importantes, não apenas sobre as pessoas, mas também sobre os fatos da história e da sociedade ou de um país. Para estudar a história, temos a ajuda das fontes históricas, que são documentos que permitem ao historiador recordar, interpretar e reconstruir os fatos do passado. Continuando a leitura, os documentos históricos, o Adrian. Muito bem, Adrian. Vamos todos agora ler juntos. Os documentos históricos podem ser de diferentes épocas, algumas até muito distantes do tempo em que vivemos. Eles devem ser conservados para que possamos conhecer o que aconteceu no passado, como as pessoas viviam e o que faziam, os objetos e roupas que usavam e etc. Observem na imagem. Essa imagem é uma pintura rupestre em rocha no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, Piauí. Essa foto ela foi tirada em 2013. É um registro da história. Esses documentos são conservados pelas pessoas em suas casas ou estão em museus. Página 256 do seu livro integrado, vamos continuar a leitura. Continuando a leitura, o Murilo Eduardo. Museu. Muito bem, Murilo. Vamos todos agora acompanhar juntos? Museu. São instituições que abrigam e conservam diferentes tipos de documentos, objetos antigos e novos, textos, filmes, músicas e etc. Todos esses documentos são importantes para preservar a memória e a história da sociedade. Os documentos escritos também têm sua importância, pois eles descrevem histórias do passado, como a carta de Pero Vaz de Caminha. Nessa carta, ele narra o encontro entre os portugueses e os indígenas em 1500. Continuando a leitura, o Bernardo. Os documentos escritos. Muito bem, Bernardo. Vamos todos acompanhar agora a leitura junto. Os documentos escritos também podem nos trazer informações sobre a nossa família. O diário de uma bisavó ou uma certidão de nascimento podem conter informações sobre a nossa origem familiar. Quando um bebê nasce em uma maternidade, mãe e filho recebem uma pulseira de identificação. Na pulseira do bebê, escreve-se o nome da mãe. Na pulseira da mãe, o nome do bebê. Esse documento evita que as crianças sejam confundidas. Continuando a leitura, o Oliver
Aquino. Qualquer objeto. Vamos observar aí a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal sobre a expedição de Cabral no Brasil em 1500. Essa carta, ela se encontra em museus, tá bom? Qualquer objeto, continuando a leitura, o Oliver. Muito bem, Oliver. Qualquer objeto que identifique ou informe dados ou fale sobre a história das pessoas podem ser consideradas um documento material. Observe na primeira imagem. A pulseira usada por recém-nascidos é um exemplo de documento material. Na segunda imagem, vasos criados por Dom João VI em 1818, Museu Nacional UFRJ, no Rio de Janeiro, foto de 2012. As roupas, os brinquedos, o carrinho e os móveis do bebê também são exemplos de documentos materiais da história de uma pessoa. Continuando a leitura, Emanuele, na página 357, desde criança. Muito bem, Emanuele. Vamos todos acompanhar a leitura juntos agora. Desde criança, convivemos com muitos outros documentos que trazem informações diferentes sobre nós. Fotografias, desenhos, cartões e convites, por exemplo, têm imagens que transmitem informações. Aí nós temos uma sapatilha traz informações sobre sua dona. A bola de futebol de uma criança revela que ela pratica esse esporte. Fotografias de crianças. Continuando a leitura, o Rubens, da mesma forma. Muito bem, Rubens. Da mesma forma, encontramos muitos documentos iconográficos que nos ajudam a conhecer outros assuntos, obras de arte, como pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, jornalísticas, entre outros, trazem informações importantes sobre a vida da sociedade. Observem as imagens a seguir. Crianças e seus familiares no Rio de Janeiro. Foto de 1958. Uma foto preta e branca, né, naquela época. O que são documentos iconográficos? Documentos visuais, como fotos, obras de arte, ilustrações e mapas. Ao lado nós temos um diário de Pernambuco. As imagens são importantes fontes de informações sobre a história da nossa sociedade. Página 258 do livro integrado de vocês. Os áudios e os vídeos contam história. Iniciando a leitura, você já ouviu a Sara Pinheiro. Muito bem, Sara, vamos todos acompanhar juntos. Os áudios e os filmes contam histórias. Você já ouviu gravações antigas de rádio? Já assistiu a programas de TV e propagandas antigas? Já assistiu a filmes e desenhos que seus pais viram na infância? Assim como as gravações de rádios, os programas, os comerciais de TV, os filmes e os desenhos de tempos atrás, os registros que fazemos de nossa vida em família e nas diversas comunidades das quais
participamos também ficam marcados como a memória de um tempo, de uma época ou de um período. Na imagem, um pai registrando um momento em família com o filho. Você costuma registrar em vídeos momentos importantes de sua vida? Sim ou não? Como você guarda esses vídeos? Professora, eu deixo gravado no celular, coloco no pendrive, deixo guardado no computador. Nós gravamos aqui em casa no DVD e deixamos guardado. Há várias maneiras, né, de guardar os seus vídeos. Para quando vocês forem mais velhos, vocês assistirem e relembrarem daquele momento. Não é verdade? Aqui concluímos mais uma videoaula de história. Desde já quero agradecer ao adulto responsável pelo acompanhamento de seus filhos. Hoje nós acompanhamos a leitura, os registros da história nas páginas 255, 256, 257 e 258 do seu livro integrado. Não teremos atividades, tá bom? Vocês podem estar voltando e assistindo novamente essa aula. Vocês podem estar fazendo as leituras no livro integrado de vocês. Não deixem de estudar, tá bom? Desde já, quero dizer para vocês que vocês são os melhores, não esqueçam disso. Até a próxima aula e que logo, logo estaremos juntinhos. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos à nossa 37ª videoaula de língua portuguesa. Número do substantivo singular e plural. Vamos relembrar o assunto. Singular e plural. Há duas formas de flexão de número dos substantivos, singular e plural. A primeira refere-se a uma quantidade do substantivo e a segunda a duas ou mais unidades. Na língua portuguesa, há dois modos de flexão de número dos substantivos, singular e plural. Vejamos cada um deles. Singular. Quando o substantivo representa apenas um ser, um objeto ou um grupo de seres ou objetos, dizemos que ele é singular. Plural. Quando o substantivo representa mais de um ser, objeto ou grupo de seres e objetos, dizemos que ele é plural. Vejamos a flexão de singular para o plural de algumas frases. A casa pegou fogo e ficou toda destruída. Passamos para o plural, ficou. As casas pegaram fogo e ficaram todas destruídas. A viagem foi maravilhosa. Passamos para o plural. As viagens foram maravilhosas. O aparador de grama queimou. Os aparadores de grama queimaram. Passamos para o plural. Os aparadores de grama queimaram. Como você pôde observar, a pluralização dos substantivos singulares modificou o substantivo no final das palavras esse, eis, aham, ns.
O que é plural, eu singular. O que é plural, eu singular. Singular e plural são flexões gramaticais para indicativo de número de substantivos e adjetivos. Enquanto o singular indica um ser, peixe, ou um conjunto, cadurme, o plural indica mais do que um ser, peixes. A flexão da maioria das palavras para o plural ocorre por meio do acréscimo da letra S. Na língua portuguesa, há duas flexões de número das palavras: singular, que indica apenas um substantivo, ser vivo, objeto e etc. E o plural, que indica mais de um substantivo, para flexionar um substantivo do singular para o plural. É preciso observar algumas regras. Plural dos substantivos simples. Primeira, as palavras terminadas em vogal de tongo oral e consoante N. Acrescentamos a consoante S. Exemplo: cadeira, cadeiras. Ideia, ideias. Hífen, hífens. Observe que no final nós colocamos a letrinha, a consoante S, com exceção de canon, que fica canones, com ES no final, tá bom? Segunda, as palavras terminadas em consoante M, acrescentamos NS. Exemplo: viagem, viagens. Bagagem, bagagens. Ruim, ruins. Tiramos a letra M e acrescentamos NS no final, tá bom? Terceira, as palavras terminadas em consoante R e Z, acrescentamos ES. Exemplo: dever, deveres. Saber, saberes. Sagaz, com Z no final, sagazes. Albatroz, albatroz, albatrozes. Acrescentamos junto com no final da consoante R e Z, acrescentamos ES, tá bom? Quarta, nas palavras terminadas em ao, el, ol, u, trocamos a consoante L por is. Exemplo: pardal, pardais. Girassol, girassóis. Cordel, cordéis. Observem que na palavra girassóis acentuamos a letra O. Cordel, acentuamos a letra E. Com exceção de mal, que fica males, e consul, que fica consules. Quinta, as palavras terminadas em il e l. Palavras oxítonas substituímos por is. Exemplo: senil, senis. Juvenil, juvenis. B. Palavras paroxítonas substituímos por eis. Exemplo: míssil,
mísseis, eis no final. As palavras terminadas em consoante S, monossílabas ou oxítonas, acrescentamos ES. Exemplo, lilás, lilazes. S no final. B. Paroxítonas ou proparoxítonas ficam invariáveis. Exemplo, férias, férias. Ônibus, ônibus. Observem aí que não mudam, tá bom? As palavras terminadas em ão, vão para o plural em 3 maneiras. A primeira maneira, A, substituindo o ão por ões. Exemplo, negação, negações. B, substituindo o ão por ães. Exemplo, pão, pães. C, substituindo o ão por ãos. Exemplo, cidadão, cidadões. Oitava, as palavras terminadas em X ficam invariáveis. Exemplo, durex, durex, cortex, cortex. Singular e plural. Singular e plural são as duas formas de flexão de número do substantivo da língua portuguesa. Lembre que singular, a criança, uma criança, o aluno, um aluno. O singular indica um só elemento. Plural, as crianças, umas crianças, os alunos, uns alunos. Geralmente, para se formar o plural, basta acrescentar S ao singular. Singular, borboleta, cavalo. Plural, borboletas, cavalos. Algumas palavras formam o plural de modo diferente. Aqui concluímos mais uma videoaula de língua portuguesa. Desde já quero agradecer ao adulto responsável pelo acompanhamento de seus filhos. Não esqueçam de atualizarem as atividades de vocês e entregarem no prazo estipulado. Quero dizer também que todos vocês são os melhores, lembre-se disso, tá bom? E até a próxima aula!